Oi, gente! Tudo bem por aí? Ontem nós começamos a ler a história de José e foi muito legal. Eu adoro José, como eu falei ontem, né? É um capítulo muito bom, nós vamos falar sobre ele muito, muito. E vamos aprender muito com ele também. Ele é uma pessoa que vale a pena a gente modelar, né? Vale a pena a gente se espelhar nele. Porque com ele as coisas deram muito errado e depois deram muito certo. Então vale a pena, né? Vale a pena a gente seguir. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 38. Antes, vou falar uma coisa. A Bíblia, ela fala sobre todos os assuntos, sabe? Às vezes a gente fala isso com as pessoas não têm muita noção. É igual aquela história lá de Siquém, né? Que ele fez tudo aquilo, né? Desonrou aquela moça e tal. Muita gente falou comigo que não sabia que a Bíblia falava essas coisas. Achou que a Bíblia era só santa. Não é não. A Bíblia fala de todos os assuntos. E o assunto desse capítulo aqui é um assunto bem delicado. Bem delicado. Provavelmente os religiosos, essas pessoas assim que são muito rígidas, que gostam de ler a Bíblia como se ela fosse uma coisa muito santa. A Bíblia não é santa, a Bíblia é um livro histórico que conta a história do povo pra gente, do povo judeu, pra gente ter como exemplo. Deus usou esse povo para nos ensinar como viver. Muita coisa aqui a gente tem que pegar, mas tem umas coisas aqui que são pesadas. E essa aqui é pesada. E vamos ler, vai dar certo. A gente vai aprender coisas boas, é porque tem uma parte assim que é mais pesadinha, mas a gente vai tirar de letra, tá bom? Só para você preparar seu coração e entender que a Bíblia fala de todos os assuntos. Ela não foge de nenhum. E é por isso que a gente tem que ler, pra gente aprender como lidar com cada situação da nossa vida, por mais constrangedora que ela seja. Nós vamos ler a história de Judá e Tamar. Judá era um dos irmãos de José, que ajudou, que deu a ideia, né? Ontem a gente falou sobre isso, que deu a ideia de vender ele para os midianitas, né? Na verdade, Judá foi parte do plano de Deus, né? Nós vamos ver no decorrer da história que foi exatamente isso, ele só foi parte do plano de Deus, né? E vamos ler lá. Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, com H. Na Ira, que era da cidade de Adulã. Ali, Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou com ela. E ela lhe deu um filho, a quem ele chamou de Er. Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem foi ela que deu. Ela deu o nome de Onã, com tio no ar, Onã. Depois ele teve mais um filho, a quem ela pôs o nome de Selá, com S. Judá estava em Quezibi, sei lá, uma cidade. Quezibe, quando esse menino nasceu, o último, né, o Selá. Judá casou com José casou o seu primeiro filho, seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que levava e por isso o matou. Era uma pessoa ruim, fazia um monte de coisa errada. Provavelmente matava os outros, roubava, destruía, fazia coisa errada. O Senhor não gostava dele. Então o Senhor permitiu que ele morresse. Então Judá disse a Onã, o segundo filho dele: vá e tenha relações com a viúva do seu irmão. Era comum naquela época, as leis ainda não tinham chegado. Era comum essa história. Era uma coisa da família ali, daquele povo, daquela época ali. O irmão mais velho morria, o outro irmão era obrigado a casar. Era obrigado a casar com a cunhada. Ó, essa parte que eu falei. Então Judá disse a Onã: vá lá e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim você cumprirá o seu dever de cunhado, para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Uma coisa muito injusta da vida, né?
E você vê que eles acreditavam numa fantasia, né? Porque se é o Onan que está fazendo, é o Onan que é o pai, né? Mas eles acreditavam, né, que era do filho que morreu. Mas enfim, a mulher que se lasque, né? Gostando ou não, ela tinha que ceder porque era uma tradição, era uma coisa natural para eles, né? Na época lá. Ora, Onan sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava... Não sei se eu posso falar essa palavra aqui. Eu acho que eu posso, né? Por isso, cada vez que ele tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. Não vamos colocar moldura em quadro feio, né? Como dizem por aí. Vocês já entenderam o que está acontecendo aqui, né? O meu público, vocês aí, são um público muito adulto. Eu não tenho muito público de 17 anos para baixo, né? É um público adulto, então vocês compreenderam o que está acontecendo aqui. Ele não queria que o filho dele fosse chamado de filho do irmão, então ele fazia isso aqui que eu acabei de ler. E o Senhor ficou desgostoso com Onan, porque o Onan estava fazendo, Deus não gostou, Deus achou ruim, porque era uma tradição dele. Na verdade, a gente não sabe assim se foi o Senhor que não gostou ou se, sei lá, aconteceu alguma coisa, mas era a lei deles, né? Era a tradição deles, então tinha que obedecer, né? Tinha que obedecer. Quem mandou ele nascer nessa era? Ainda bem que nós nascemos nessa. Graças a Deus, nascemos nessa era. Enfim, o Senhor ficou desgostoso do que Onan estava fazendo e matou ele também, permitiu que ele morresse. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: volte para a casa do seu pai e continue viúva, até que o meu filho Selá fique adulto. O menino era novinho, né? Fique adulto. Ele disse isso porque tinha medo de que Selá fosse morto também, né? Pô, a mulher é uma viúva negra, né? Todo homem que chega perto dela morre. Ai, meu Deus do céu, Judá pensou isso. Ele falou, ó, não, meu único filho aqui, deixa ele quieto aqui. Vai para casa do seu pai, fica lá, quando ele crescer eu mando ele para você. Assim Tamar foi morar na casa do pai dela. Passando algum tempo, a mulher de Judá morreu. A esposa de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi até Timnate, onde estavam cortando a lã das suas ovelhas. Ele foi numa cidade lá onde eles estavam trabalhando, cortando as lãs das ovelhas. As pessoas eram muito prósperas, né? Muito abençoadas mesmo. Né? Igual a gente, se você tiver comida no prato, você já é abençoado. Tem um monte de gente que não tem. E o seu amigo Ira, de Adulã, foi com ele. Então eles foram os dois, ele e o amigo dele, lá para a cidade onde estavam cortando a lã. Alguém contou a Tamar que o seu sogro ia a Timnate, a fim de cortar a lã das suas ovelhas. Então ela trocou de roupa. Eu coloquei na capa aí, acho que eu escrevi, Tamar engana seu sogro. Tamar se vinga do seu sogro. Vamos ver o que ela vai fazer. Eu até coloquei uma cara, rindo assim, que eu adorei. Vamos ver o que ela fez. Essa menina aqui é top. Sacanearam com ela, mas ela também, ela se vingou bonito, quer ver? Tamar ficou sabendo que ele ia para a cidade, né? Então ela trocou de roupa, tirou as roupas de luto, né? Que eles usavam. Eu imagino uma roupa preta, sei lá como é que era a roupa na época, né? Hoje seria uma roupa toda preta de luto, para mostrar que você tá de luto, tá triste, né? Deixou de lado as roupas de viúva, cobriu seu rosto com um véu, se disfarçou e em seguida foi e se sentou-se na entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho de Timnate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá... Se você achar que pode ser sério, me peça para ligar para os serviços de emergência ou para alguém em quem você confia. Gente, é a Siri, não sei se vocês ouviram. A Siri, por algum motivo, resolveu... Olha lá. Não sei se vocês estão ouvindo. Vamos voltar aqui. A Siri está me ouvindo falar e está respondendo ali. Ó, vamos voltar aqui. Siri está distraindo a gente. Ela tirou a roupa de luto, colocou uma roupa toda enfeitada, sentou na beira da cidade, porque ela sabia que eles iam passar ali
para ir até a outra cidade, né? Ela parou na cidade do meio ali. Em seguida, ela sentou na entrada da cidade de Enaim e ficou no caminho de Tinate. Ela fez isso porque ela sabia muito bem que Selá já era homem feito. O menininho já era grande, né? E Judá não tinha dado para ele, porque Judá estava com medo dele morrer também, né? Mas Judá não havia mandado ele se casar com ela. Então ela continuava viúva, o guri já estava grande e nada. Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta. Imagina a roupa que ela colocou, né, para ele pensar que ela era uma prostituta, né? E pois ela estava com o rosto coberto, e ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era sua nora. E ele disse: "Você quer ir para a cama comigo?" E ela perguntou: "Quanto é que você me paga?" Bicha cínica, né? E ele respondeu: "Eu lhe mando um cabrito do meu rebanho." Na época era uma coisa fina, né? Era comida, né? "Está bem", disse ela, "mas deixe alguma coisa comigo como garantia de que você vai realmente me mandar este cabrito." E Judá perguntou: "O que é que você quer que eu te deixe?" Ela respondeu: "O seu sinete com cordão e também o bastão que você tem na mão." Sinete eu acho que era um anel, né? Uma coisa com cordão. Era uma coisa importante que só ele tinha, né? Com medo da Siri falar aqui do lado, mas ela não vai falar não. Ela pediu o sinete dele, que eu creio que seja um anel, e um cordão e um bastão que ele carregava na mão, que era bem característico dele, né? Todo mundo sabia que era dele. Então Judá entregou os objetos, ele teve relações com ela e ela ficou grávida. Essas mulheres ficavam grávidas tão fácil, né? Tenho amigas que tem que fazer até inseminação porque não conseguem engravidar, e essa galera aqui engravidava muito rápido. Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu as suas roupas de viúva outra vez. Mais tarde, José mandou seu amigo Irá levar o cabrito e trazer de volta os seus objetos, os objetos que havia deixado com ela. Mas Irá não encontrou. Ele perguntou aos homens de Enaim se sabiam onde estava a prostituta que costumava ficar ali à beira da estrada. Aqui não esteve nenhuma prostituta, responderam eles. Irá voltou e disse a Judá: "Olha, eu não encontrei a mulher." E os homens do lugar lá disseram que ali nunca havia estado nenhuma prostituta, ninguém conhece. Então Judá disse: "Pois ela que fique com as minhas coisas, assim ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher, tipo, o problema é dela, nem aí, né?" Vai dar ruim pra ele. Passados 3 meses, foram dizer a Judá: "A sua nora agiu como uma prostituta e ela está grávida agora." Aí o Judá mesmo, né? Ele é engraçado. Ele não quis mandar o filho dele, claro, eu entendo, né? Com medo do menino morrer e tudo, mas ele tinha prometido, né? E a moça tá lá esperando. Esses homens morrem tudo e eu tô esperando e nada. Ela teve que tomar uma atitude, né? Às vezes a gente fica esperando a coisa acontecer. Você vê que as pessoas estão fazendo hora com a sua cara e você tá sentado esperando. Tem que fazer igual ela. Eu vou resolver isso. Do jeito certo, talvez não tanto, mas era o que ela tinha naquele momento. E ela foi muito sábia em pedir as coisas dele, né? A sua nora agiu como uma prostituta, ela tá grávida. Foram fofocar pra ele. Nossa, Judá ficou com raiva. Ele não cumpriu a palavra dele, mas ele ficou com raiva que ela tava cuidando da vida dela lá, né? "Tragam essa mulher para fora a fim de ser queimada. Eu quero ela morta. Quero queimar, quero matar, que ela é muito safada e tal." Imagina, eu queria ver essa cena. Quando a estavam tirando da sua casa, ela mandou dizer ao seu sogro. Eles foram lá pegar ela à força, né, machucar ela e tal, ela grávida. Ela mandou dizer pro sogro assim: "Quem me engravidou foi o dono dessas coisas." O sino, né, um sinete, eu acho que é um anel, uma corda, não sei. Se tiver alguém aí que sabe, ensina a gente. Eu não pesquisei. Eu imagino que seja um anel importante, um cajado, um pau, sei lá, que ele carregava. Eram coisas dele que todo mundo sabia, né? "Quem me engravidou foi o dono dessas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão.
Judá reconheceu na hora as coisas e disse: ela tem mais razão do que eu. Ele confessou, ele percebeu que ele estava errado. Ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com meu filho Selá, mas não cumpri a minha promessa. Olha que bonito, Judá percebeu, né, se arrependeu e tudo ali naquele momento, caiu a ficha dele, mas também ele queria tirar o corpinho dele fora, né? Talvez não, né, gente? Ele percebeu que ele estava errado, né? Que ela teve que se virar sozinha, ela teve que se cuidar. A mulher era muito desprezada, era muito nada naquela época. E ela ali já tinha casado com um, já tinha casado com dois, está esperando o terceiro. Provavelmente ela já estava velha, menino novo e nada. Ela resolveu, né? E nunca mais teve relações com ela. Então ele realmente se arrependeu, né? No versículo 26 fala, ele nunca mais teve relações com ela. Então ele percebeu que ela tinha armado uma vingança, né, para ele se tocar do que ele estava fazendo, né? Deus que deu essa sabedoria para ela, né? Deus dá para você também. Talvez você não precise chegar a esse nível, né? Mas o Senhor te dá a sabedoria para fazer as coisas que você precisa fazer, que você quer que aconteça, né? Deus te ajuda também. Se você tiver um coração puro, você vê que ela estava pura lá, esperando todo esse tempo. O guri cresceu e nada das pessoas cuidarem dela, olhar para ela. Agora eu vou resolver por minha conta. E foi muito inteligente. Versículo 27. Na hora de Tamar dar à luz, descobriram que ela ia ter gêmeos. Uau! Quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs uma das mãozinhas para fora. A parteira pegou a mãozinha dele e amarrou uma fitinha vermelha na mãozinha dele e disse: este saiu primeiro. Ela amarrou a pulseirinha no bracinho dele, né, uma fitinha vermelha. Esse saiu primeiro, ela falou. Mas ele puxou a mão e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então o menininho entrou na barriga com a pulseirinha na mão, com a cordinha, né, vermelha na mão, entrou de novo e o irmãozinho dele pulou na frente. Então a parteira disse: como você abriu o caminho e puseram nele, como você abriu o caminho, então vamos colocar o seu nome de Pérez. Deve ser alguma coisa de abrir caminho, né, o nome. E depois nasceu o outro, que estava com a fitinha vermelha amarrada na mãozinha. E ele recebeu o nome de Zerá. E assim finalizamos o capítulo 38. Ai, foi mais fácil do que eu imaginei. Quando eu dei uma lida, eu falei: ai, meu Deus, como lerei? Mas deu certo, né? Essa linguagem aqui é uma linguagem bem coloquial, bem mais fácil de entender. Espero que você tenha compreendido o que aconteceu aqui. E toda a estratégia que Tamar arrumou, né? Tamar, né, arrumou. E que nós também tenhamos estratégias, tanto homens quanto mulheres, que a gente seja estrategista, que a gente pare, pense, peça ao Senhor uma orientação, uma sabedoria, alguma coisa que eu quero realizar, alguma coisa, está muito difícil. Que o Senhor te dê essa sabedoria, essa estratégia para você realizar seus sonhos. O sonho dela veio em dobro, já que mulher, quando tinha filha, era muito famosa, ela tinha 2. Ela teve 2 do seu sogro, né? Um de cada filho, né, que faleceu. E aí no final deu tudo certo para ela e vai dar pra gente também. Peça a Deus estratégia nesse dia. Peça a Deus: Senhor, eu preciso resolver tal problema, me dá uma ideia, me dá uma estratégia poderosa como o Senhor deu para Tamar. Ele vai dar. Muito bom estar aqui com vocês. Que o Senhor abençoe, guarde, proteja, que te dê estratégia, sabedoria, te dê paciência, te dê um coração puro, te dê um coração abençoado nesse dia. E até amanhã, no capítulo 39, que a gente vai falar de José de novo. Eu amo José. A gente vai aprender muito com ele. Eu espero que o Senhor faça uma revolução na sua vida através da história de José, igual fez na minha. Como eu disse ontem sobre o livro, né? Beijão pra você. Amanhã eu mostro o livro de novo. Tchau.